Hoje nós vamos falar sobre construção de narrativa. Você precisa deixar de ser um repetidor de lei e entender como você pode construir a melhor narrativa que vai vender para qualquer nicho, para qualquer produto, para qualquer coisa. Na verdade, gente, antes de eu entrar assim profundamente no tema jurídico, que é o que nos interessa aqui, né, marketing para advogados, eu preciso fazer uma reflexão um pouco mais ampla. E eu espero que você entenda o que eu vou falar aqui. Marketing jurídico é derivação de marketing. Ou seja, marketing é algo que é construído antes do direito, antes de qualquer profissão. É uma técnica. É uma técnica que se aplica desde a venda de um copo até a venda de uma ação judicial de 100 mil reais. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tudo é uma questão da adaptação de conceitos que já existem há muito tempo e são estudados há muito tempo. Marketing digital não existe. O que existe é marketing. Quando a gente fala de marketing digital, a gente fala para tentar facilitar o entendimento de que eu vou falar sobre marketing com a utilização de plataformas digitais. Mas o que está por trás, os conceitos são os mesmos do marketing de 1950, de 1920. Os conceitos são os mesmos. Sabe por quê? Porque, como eu já disse em outro vídeo aqui do canal, que eu vou colocar aqui para você dar uma acompanhada, marketing é sobre comportamento humano. E o comportamento humano, ele muda muito pouco. Por incrível que pareça, ele muda muito pouco. O que leva uma pessoa a comprar, o que leva uma pessoa a consumir, o que leva uma pessoa a transmitir uma mensagem, em essência, é a mesma de muito tempo atrás. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o poder da narrativa faz com que você consiga vender qualquer coisa. Faz com que você consiga gerar valor para qualquer coisa, até melhor. Por quê? Porque o valor não está no produto em si, nessa canequinha aqui. O valor está em outro lugar. Sabe onde que o valor está? O valor está na narrativa por trás dessa caneca. O valor está na história que sustenta essa caneca e, consequentemente, sustenta a sua marca. E aí, eu quero primeiro partir de um erro comum. Os advogados tentam vender tese como se fosse matemática, de uma maneira fria, muito técnica e objetiva. Eu não estou dizendo aqui que o conhecimento técnico não é importante. Muito antes, pelo contrário. O conhecimento técnico é fundamental e indispensável. E, inclusive, o seu público precisa saber que você tem conhecimento técnico. Mas essa informação precisa ser transmitida de uma maneira envolvente. E aí entra a narrativa. A narrativa vai pegar o fato de você ter um domínio técnico e vai gerar valor para isso. Porque o cliente, ele não vai comprar a tese, ele não vai comprar o artigo de lei, ele não vai comprar o conhecimento jurídico, ele vai comprar a narrativa. E aí, a gente precisa trazer para a nossa reflexão o que é uma narrativa que realmente vende. A narrativa que realmente vende, ela tem uma lógica. Eu vou pedir para a edição colocar aqui para vocês. Qual é a estrutura da narrativa? Problema, conflito, solução e transformação. Vou repetir? Problema, conflito, solução e transformação. Você precisa denunciar um problema, estabelecer um conflito desse problema
Aí nesse conflito você vai trazer ali um inimigo comum. Você precisa apresentar uma solução e mostrar a transformação. Toda vez que você aplicar essa estrutura ao seu conteúdo, você vai gerar conexão e, consequentemente, valor. Quem conta a melhor história ganha o jogo. Em vez de você fazer um conteúdo assim: meu nome é Vitor Lana, tenho experiência de fazer divórcios já há 18 anos. Sabe? Olha, tá. Legal que você tem 18 anos de experiência fazendo divórcio, atuando com direito de família, que você foi professor, que você tem 3.000 e tantas clientes. Pá, muito legal. Mas isso mostra basicamente o que você é, tecnicamente, mas não mostra a transformação que você promove. É muito mais útil você contar, por exemplo, a história de como uma pessoa saiu de um conflito que ela está vivenciando na vida dela, com riqueza de detalhes, e como, né, de que maneira ela conseguiu vencer esse desafio. Não tem uma narrativa, não tem uma área específica que você não tenha como contar, não contar uma narrativa. Vamos imaginar aqui a área do direito tributário. Vou pegar uma área que geralmente o pessoal acredita que não funciona no digital. Imagine o seguinte: imagine o empreendedor que vai à empresa, que tem o costume de estar fisicamente na sede da empresa. Ele chega numa segunda-feira, por volta de 9 horas da manhã nessa empresa, faz uma reunião com seu time de lideranças, propondo ações para aquela semana que está se iniciando. E ao voltar para sua sala, recebe uma mensagem no WhatsApp do seu contador dizendo que ele recebeu uma autuação em razão de um problema no recolhimento de um determinado tributo. Olha só, isso aqui que eu acabei de trazer para você é um problema. E é um problema que te envolveu quando eu comecei a contar. E aí você vai passar o seguinte: esse empreendedor, na hora, pega o telefone, liga para o contador e fala: o que que aconteceu? Não estou entendendo nada. E o contador vai responder: olha, sabe aquela questão que eu te mencionei a respeito do Estado ter feito tal mudança? Pois é, ela acabou acontecendo e te trouxe esse prejuízo. Aqui ele já colocou o Estado na história porque ele está levantando o conflito. Olha, o problema foi esse. O problema foi esse. O conflito é esse. Eu entendo que a gente deveria ter recolhido assim, mas o Estado agora passou a entender que a gente tinha que ter recolhido de outra forma. Observa. Problema, autuação. Conflito. Eu entendo que o recolhimento era X, mas o Estado, o vilão, o terrível, está dizendo que é de maneira diferente. Essa história não acaba aqui. Essa história precisa de uma outra etapa. Qual que é a outra etapa? A solução. Aqui entra você. Nessa situação, o correto a se fazer é Você vai trazer ali a solução. E depois você vai mostrar que você, por exemplo, já deu essa solução numa outra oportunidade e aquele empresário recebeu de volta um dinheiro que ele teria pagado indevidamente ou teve cancelado a sua dívida. É muito mais gostoso aprender assim. Eu tenho um grande amigo que trabalha com o Revalida, que é esse processo de médicos que querem revalidar o diploma de medicina que obtiveram em outros países. Olha o quão fértil é essa área para narrativas. O cara saiu do seu país, foi estudar medicina, passou anos se dedicando, quantas noites de sono ele perdeu,
quanto distanciamento de pessoas importantes ele teve que sofrer, o quanto que as pessoas disseram que ele era incapaz porque ele não conseguiu fazer o curso de medicina aqui e teve que sair para outro país para conseguir perseguir o seu sonho. E de repente, quando ele volta para sua própria casa, para o seu próprio país, ele não pode exercer aquela profissão. Olha quantas narrativas você pode extrair disso. É muito mais fácil você comunicar com alguém trazendo o problema dela para frente da câmera e não trazendo o quanto você é foda para frente da câmera. Porque se você conhece essa história, se você conhece a situação que aquela pessoa vive, naturalmente ela entende como você sendo a pessoa mais preparada para resolver esse problema. Não importa a sua área. Eu dei um exemplo aqui de tributário, falei do Revalida, posso falar de direito da saúde, posso falar do direito do trabalho, qualquer área é feita de histórias. Qualquer área. E aí a gente está falando de advogado, mas para médico é a mesma coisa, para arquiteto é a mesma coisa. Para qualquer pessoa é mais fácil você se comunicar por meio de uma narrativa. Tem uma frase muito forte que é a seguinte: Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Olha que pergunta interessante. Não estou questionando aqui religiosidade, tá, pessoal? Eu estou tentando trazer para a gente a seguinte dinâmica. Será que os homens não teriam criado a figura de Deus para que essa narrativa fizesse com que o corpo social fosse mais coeso e as pessoas entendessem de maneira mais fácil aquilo que elas precisam fazer? O ser humano, o Homo sapiens, ele precisa de mitos. Ele cria mitos e depois que ele cria esses mitos, ele passa a acreditar nesses mitos. O que eu estou querendo dizer? A gente cria narrativas e passa a utilizar dessas narrativas como sustentação nossa até de coesão social e emocional. O que me prende aqui é essa narrativa. Seja ela religiosa, seja ela carismática, seja ela tradicional. São todas narrativas. E elas mantêm com que nós vivamos de maneira ordenada, porque a gente consegue entender a mensagem. Então, se você consegue levar isso para o seu discurso, você levar isso para a sua criação de conteúdo, você tem a possibilidade de conversar com mais pessoas. Por quê? Você só consegue conversar com mais pessoas se mais pessoas te entenderem. É o entendimento que gera comunicação. É a comunicação que gera autoridade e é a autoridade que gera a venda. Não adianta inverter essa ordem. Se você tentar inverter essa ordem, ela não vai se sustentar, porque vai ficar um buraco na história. E esse buraco não tem como se recuperar. Beleza? Entendeu o que é narrativa? Entendeu as dinâmicas que estão por trás da construção dessa forma de comunicação? Achou legal? Então se inscreve no canal, ativa as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que eu traga aqui para você, porque quem vai perder é você. É preciso compreender que um canal com mais de 100 vídeos, como esse canal, falando sobre produção de conteúdo, falando sobre constância, falando sobre marketing digital voltado para advogados, não é um vídeo só que vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é o conhecimento que você vai encontrar aqui de forma gratuita. Então faz isso. Se inscreve, ativa as notificações e, lógico, deixa o seu like e continua acompanhando a sequência de vídeos que tem pela frente.